Boa noite a todos os colegas médicos veterinários. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a imunodeficiência felina, que é a FIV, e vou estar abordando assuntos como quais são as principais manifestações clínicas, como que a gente deve realizar o diagnóstico em cada fase dessa doença, né? E também quais são os principais tratamentos disponíveis hoje. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratarem os gatos nas principais manifestações clínicas e emergenciais. A FIV, ela é uma doença que está muito presente na nossa rotina. Tem alguns trabalhos que indicam aí que alguns estados podem chegar a próximo de 40% de prevalência dessa doença. E é uma doença que infelizmente não tem cura, né? Ela é fácil de ser disseminada e a maior forma da gente evitar que os nossos gatos peguem essa doença é através realmente da prevenção. Então, por isso eu decidi falar sobre essa doença, porque ainda muitos gatos não são testados na rotina e esses testes devem, acontecer de forma periódica, não adianta testar uma vez só. E com isso, eu espero conseguir passar para vocês, mais informação de quais são os testes necessários em cada fase, o que a gente tem hoje de tratamento, para que a gente possa disseminar essas informações e com isso ajudar a gente a diminuir aí a prevalência dessa doença nos nossos pacientes. A FIV, por se tratar de uma doença que muitos gatos não apresentam sinais clínicos, ela pode acabar passando desapercebido numa consulta de rotina. Por isso a importância, independente desse paciente aí ter ou não sinal clínico, ter sido resgatado recentemente ou não, precisa ser testado. Muitas vezes o paciente ele pode viver aí uma vida inteira e não manifestar, ou manifestar bem mais velho. Então, por isso, independente da idade, os testes para retrovírus precisam ser realizados. Eu, algumas vezes na rotina, atendi alguns pacientes que vieram encaminhados por conta de alterações de recorrência, principalmente gengivite, rinotraqueite, muitas vezes algumas dermatites também. E quando eu ia fazer o teste, esse paciente era positivo para FIV. E muitas vezes esses gatos aí tinham acesso a outros gatos, então essa doença muitas vezes acabavam sendo disseminada. E também já atendi pacientes que não tinha clínica nenhuma, que estava realmente fazendo um check-up, e como eu incluo esse teste no meu check-up, muitas vezes eu pegava paciente positivo também, sem alteração clínica. Então, por isso a necessidade de, independente do histórico desse paciente, da idade desse paciente, ele precisa ser testado. Então, falando um pouco mais sobre o vírus, como eu falei, ele é um retrovírus. Ele se assemelha muito ao vírus da SIDA humana, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e ele é transmitido principalmente através de brigas, quando se tem a inoculação desse vírus através de mordidas, porque ele está presente principalmente na saliva. Então, essa é a principal forma de transmissão dele, mas esse vírus também pode ser transmitido aí de forma vertical, da mãe para o feto, e também durante a amamentação através do leite. É menos comum, mas pode ocorrer também. A infecção desse gato, ela acontece em 3 fases. A primeira é a fase de viremia, e aí essa fase pode durar de 1 a 3 meses, e durante esse período esse paciente pode ou não apresentar sinais clínicos, mas geralmente os sinais clínicos são brandos e muitas vezes acabam passando desapercebido. A partir desse período, a gente vai ter a segunda fase, que é a fase de linfadenopatia. Nessa fase vai acontecer a replicação viral e aí esse gato muitas vezes ele é assintomático nessa fase e essa fase pode durar anos, sem o paciente demonstrar nenhum sinal clínico. E a gente tem a terceira fase, que já é a fase terminal, que é quando esse paciente começa a apresentar sinais clínicos da imunodeficiência mesmo. Então, ele vai ter, aquela linfopenia importante, leucopenia, às vezes pode ter até alteração na série vermelha também.
E esse paciente, após começar a apresentar esses sinais clínicos, normalmente eles acabam vindo a óbito em questão de meses. Os sinais clínicos dessa doença vão realmente variar de acordo com a patologia secundária que esse gato vai estar cometido. Então, como eu falei, ele é um vírus que vai abaixar a imunidade desse paciente e vai deixar ele susceptível a infecções secundárias. Então, os sinais vão depender da susceptibilidade desse paciente, a qual doença ele vai estar apresentando concomitantemente. Então, os principais sinais clínicos vão ser de vias respiratórias, que é muito comum esses pacientes com FIV apresentarem, né, rinotraqueites, então podemos ter tosses, espirros, em alguns casos até a pneumonia associada. Podemos ter também alteração em cavidade oral, principalmente gingivites de repetição. E também podemos ter algumas dermatites por conta realmente de baixa de imunidade. Então, podem ser dermatites por conta de infecção bacteriana secundária ou às vezes até mesmo uma dermatofitose. Então, vai depender do que está acontecendo nesse gatinho, o que ele está entrando em contato, e aí vai surgindo as infecções, né, oportunistas. Quando esse paciente ele, está na fase terminal, ele pode apresentar alterações mais graves, principalmente ligadas a pancitopenias, então a gente vai ter diminuição aí de todas as células, sejam elas da série branca quanto da série vermelha, levando esse paciente aí uma leucopenia severa, muitas vezes uma anemia importante também é regenerativa. E nesses quadros, né, como eu expliquei, já é uma fase terminal e esses pacientes eles acabam tendo tempo de vida reduzido a partir do momento que eles começam a apresentar esse tipo de alteração. Hoje, para o diagnóstico dessa doença, a gente tem o teste rápido, que é o SNAP, e a gente tem o PCR também. Lembrando que esse vírus tem uma janela imunológica no período aí de conversão viral que pode durar até 6 meses. Então, durante 6 meses, esse paciente pode ser que dê um falso negativo ou até mesmo no início da infecção pode dar um falso positivo, mas o sistema imune conseguir combater esse vírus antes dele se integrar de forma definitiva ao DNA do paciente. E daí a gente pode ter esses exames, né, alterados durante esse período. Então, normalmente eu sempre começo pelo SNAP, que é um teste de triagem, e em seguida realizo o PCR, lembrando de sempre, após 6 meses, repetir esses exames por conta dessa janela imunológica, principalmente se esse paciente estava tendo acesso aí a outros gatos no momento que foi resgatado ou porque fugiu. Então, como a gente tem essa janela, é importante a gente retestar em 6 meses. O SNAP, ele vai ser muito importante para os pacientes que são assintomáticos, porque muitas vezes esses pacientes assintomáticos, eles podem ter uma quantidade de provírus muito baixa a ponto de nem o PCR conseguir detectar. Mas esses pacientes, muitas vezes, eles já apresentam presença de anticorpos. Então, o SNAP ele vai conseguir dar positivo. Agora, já os pacientes que estão na fase inicial ou até mesmo numa fase terminal, daí a gente vai precisar estar utilizando o PCR, porque nesses períodos a gente vai ter a presença aí desse provírus numa quantidade suficiente para serem detectados no exame de PCR. Uma informação importante em relação ao SNAP é que ele na fase terminal ele pode dar um resultado falso negativo, porque na fase terminal muitas vezes os anticorpos desse paciente já estão todos ligados ao agente e com isso não vai ter anticorpos disponíveis ali livre para se ligar ao teste. Então esse teste muitas vezes acaba dando esse resultado falso negativo. Outra informação importante em relação ao diagnóstico é que para a gente saber se esse paciente está ou não entrando na fase terminal, a gente precisa estar realizando o PCR, que ele é quantitativo, para a gente conseguir ver exatamente qual que é a carga viral
que esse paciente está apresentando. O tratamento, ele vai muito mais ser um tratamento de alterações secundárias do que o tratamento realmente da FIV. Então, como eu falei com vocês, a gente precisa, em primeiro lugar, diagnosticar esse vírus e tratar as alterações secundárias. E aí esse tratamento vai realmente depender do que esse paciente está apresentando no momento. Lembrando daqueles principais doenças concomitantes, que são do complexo respiratório felino, gengivites, muitas vezes dermatites, até mesmo alterações oculares. Então a gente precisa diagnosticar essa doença secundária e fazer o tratamento dela. E aí, junto com isso, a gente tem alguns tratamentos disponíveis em relação à própria FIV. Então, eu vou começar falando da zidovudina, que ela é o AZT, Ela é uma medicação que ela pode ser utilizada quando o paciente já apresenta sinais clínicos, só que os trabalhos mostram que ela é mais eficaz quando esse paciente apresenta já sinais neurológicos ou até mesmo sinais clínicos da parte de cavidade oral, as gengivites. Ela pode ser utilizada na dose aí de 5 a 10 mg por quilo BID, e a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar essa medicação por conta dos efeitos tóxicos dela. Então, muitas vezes ela leva o paciente a uma anemia. Daí a gente precisa estar sempre realizando os exames controles para a gente ver se essa medicação está causando ou não essa toxicidade no nosso paciente. Principalmente se vocês optarem por usar doses mais altas que essa que eu comentei. Além do AZT, a gente tem também os interferons, sendo que a gente tem o humano e o interferon próprio felino, o ômega. Porém, o interferon humano, a gente não conseguiu nenhum trabalho dizendo realmente a eficácia desse produto, mas eu já utilizei bastante na clínica, principalmente nos pacientes que apresentam alteração de cavidade oral, e realmente eu vi uma melhora. Mas ainda não tem nenhum trabalho embasando, e hoje em dia está muito complicado da gente conseguir essa medicação, então ela praticamente não está sendo utilizada, e daí no mercado surgiram alguns suplementos com a ideia de trazer essa imunomodulação para o nosso paciente. Então hoje a gente tem, por exemplo, o Macrogard, que ele veio com essa proposta de estar fazendo essa imunomodulação, e também tem algumas fórmulas que a gente pode estar utilizando com essa finalidade. Mas o interferon humano mesmo realmente está bem complicado da gente trazer, e como eu falei, não tem nenhum trabalho científico embasando a utilização dele. O ômega, a gente tem alguns trabalhos em relação a ele, mas a eficácia dele também está mais ligada a esses pacientes com alterações neurológicas e também alterações aí de gengivites, da mesma forma que o AZT. Lembrando que o AZT, então, ele vai diminuir a carga viral, ele é um antiviral, e já o interferon ele vai agir como um imunomodulador, ajudando com que esse paciente tenha menos sinais clínicos por infecções secundárias, infecções oportunistas. Então hoje isso é o que a gente tem no mercado. Infelizmente, como eu falei, os trabalhos, eles indicam utilizações bem pontuais, que eles falam que essas medicações funcionam. Então, por isso, a melhor forma realmente é a prevenção dessas doenças, E aí a prevenção é a gente testando esses pacientes, não deixando os nossos pacientes terem acesso à rua, disseminando essa ideia para os tutores, porque muitas vezes a gente atende alguns tutores que ainda permitem o seu gato ter acesso à rua, e muitas vezes alguns gatos que inclusive têm a presença de um retrovírus. Então, além desse problema, desse paciente estar entrando em contato com outros gatos e adquirindo doenças secundárias, ele também pode estar disseminando essa doença que não tem cura e que acaba
dificultando bastante aí o nosso tratamento depois, né? Porque realmente o tratamento ele não é muito eficaz diretamente para essa doença. Então, o que nos resta é realmente tratar essas alterações secundárias, tentar manter esse sistema imune desse nosso paciente o melhor possível para prevenir essas doenças ou fazer com que elas aconteçam num intervalo maior ou de uma forma mais branda, mas realmente um tratamento efetivo para a FIV a gente não tem. Inclusive no Brasil a gente não tem nem vacina para essa doença, então por isso a importância da gente estar sempre testando esses nossos pacientes, passando essas informações para os tutores e realmente conscientizando da importância da gente estar realizando os testes, né, tanto de FIV quanto de FeLV, e inclusive fazendo esses testes de uma forma correta, né? Então, como eu falei, em algumas fases uns vão dar positivo, outros vão dar negativo. Então, a gente precisa realmente realizar esses testes de forma correta para que a gente tenha um diagnóstico correto também e consiga intervir para que essa doença não seja disseminada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer alguma informação nova para estar agregando aí no conhecimento de vocês. Se por acaso vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao assunto, pode me mandar mensagem no Instagram que eu vou adorar responder vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas veterinários, curte a nossa página para vocês terem mais acesso a vídeos como esse.